Bom dia, amores. A aula de hoje vai ser correção e explicação sobre termologia. Bem, foi dado para vocês fazerem a leitura e eu apenas irei explicar, ok? Para o vídeo não ficar muito longo. Termologia. Termologia é o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Simples assim. Está estudando um fenômeno relacionado à temperatura e calor, então estaremos falando de termologia. Temperatura. Temperatura é o estado de agitação das partículas que constituem no corpo. Ou seja, quanto mais agitada a partícula tiver, maior será a sua temperatura. Quanto menos agitada a partícula tiver, menor será a sua temperatura. Então, a temperatura depende da agitação das partículas, ok? Vou estar já indo para outra página que nós vamos estar explicando sobre o resto. Nós vimos lá na leitura, né, que vocês fizeram, que a temperatura Kelvin não tem valor negativo. Então, o zero absoluto dele, abaixo dele não existe temperatura menor, tá? Então, o zero absoluto é a menor temperatura Kelvin. Você reparou que nós temos aqui umas temperaturas e umas linhas relacionadas a elas. Isso quer dizer o seguinte, que o zero absoluto do Kelvin é o mesmo valor que menos 273,15 graus Celsius, que é o mesmo que menos 459,67 graus Fahrenheit. Da mesma maneira, o ponto de fusão da água, que é quando ele vai congelar, que é de 0 graus Celsius, equivale a 273,15 Kelvin e equivale a 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água, note então que ele pegou o quê? Ele pegou valores que são fixos para todo mundo, que é o zero absoluto, que é o ponto de fusão da água, ou seja, que ele vai congelar, e o ponto de ebulição, que ele vai ferver, que é igual em qualquer lugar do mundo. Então, o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, é a mesma coisa que 273,15 Kelvin, que é igual a 32 graus Fahrenheit. 373,15 Kelvin é igual a 100 graus, 100 graus Celsius, que é igual a 212 graus Fahrenheit. Ok? Essas são as escalas termométricas. Nós estaremos pegando agora, para me mostrar para você, apenas essa parte. Nós vamos verificar que a partir do ponto de fusão até o ponto de ebulição, a escala Celsius foi dividida em 100 partes iguais. Como é que eu sei? 373,15 menos 273,15 vai dar 100. Então, ele dividiu em 100 partes iguais. O grau Celsius também foi dividido, a escala foi dividida em 100 partes iguais. 100 menos 0, 100. E o graus Fahrenheit, 212 menos 32, vai dar 180. Então, ele foi dividido em 180 partes iguais. Isso vai ajudar a gente a chegar na fórmula que vocês vão ter que gravar. Eu vou demonstrar ela para vocês, né? Onde diz o seguinte, é uma equação, né, do primeiro grau, todo mundo está elevado a 1, maior expoente elevado à variável é 1, mas, professor, ele não aparece. Por que não aparece? Porque todo número elevado a 1, eu sempre falo isso para vocês, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, por isso que não aparece. E o maior expoente, no caso, é 1. Se alguém tivesse aqui elevado a 2, seria do segundo grau. Se tivesse elevado a 3, do terceiro grau. E assim por diante. Isso eu já expliquei para vocês em matemática, mas custa nada falar. Então, isso é uma equação do primeiro grau. Correto? O que está dizendo aqui? Está dizendo que essas três equações, elas são exatamente iguais. Se a primeira equação é igual à segunda equação, e a segunda equação é igual à terceira equação, isso me faz levar a lógica em que a primeira equação, então, será igual à terceira equação. Então, as três equações são iguais. E para a gente resolver, se resolve de duas em duas, né? Então, eu posso estar sempre utilizando essas igualdades. Ou eu vou estar igualando
temperatura Celsius com temperatura Kelvin, ou eu vou estar igualando temperatura Celsius com temperatura Fahrenheit, ou eu vou estar igualando temperatura Kelvin com temperatura Fahrenheit. Note o seguinte, se eu tiver igualando temperatura Celsius com temperatura Kelvin, eu tenho duas variáveis. Ou seja, o problema vai te dar uma variável, o valor de uma variável, você vai substituir e vai conseguir calcular a outra. Não é a equação do primeiro grau? Se é uma equação e eu tenho fração e o denominador é igual, isso quer dizer que eu posso abandonar o denominador. Note que uma das fórmulas vai ficar aqui, temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Olha ela aqui, ó. Ok? Mesma coisa do outro lado. Só que aqui, depois para a gente resolver, a gente vai ter que fazer o MMC, para deixar todo mundo com o mesmo denominador, né? E o MMC significa menor múltiplo comum. Depois que eu achar o menor múltiplo comum, eu vou poder abandonar o denominador porque eles são iguais. Correto? Eu já fiz essa demonstração para vocês. Então vamos lá. Eu vou chegar nessa fórmula aqui para vocês poderem estar sempre usando isso. Então essa fórmula tem que ser gravada. Eu só vou demonstrar para vocês como é que ele chegou nessa fórmula. Então tá aqui, ó. Eu peguei aqui, disse que eu iria usar apenas a parte entre o ponto de fusão, que transforma em gelo, e o ponto de ebulição, que faz a água evaporar, tá? Então vamos lá. Vamos pegar. O que eu fiz? Eu tracei aqui para vocês uma temperatura qualquer. Eu quero chegar na fórmula. E chamei ele aqui de X Kelvin, chamei aqui de X Celsius e chamei aqui de X Fahrenheit. Se eles estão na mesma linha, isso quer dizer que as temperaturas deles vão ser iguais. São valores diferentes, mas as temperaturas, um em relação ao outro, são temperaturas iguais. Da mesma maneira que 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit, essas temperaturas vão ser iguais, porque elas estão na mesma linha. Não sei se a linha está aparecendo aí, mas eu fiz aqui com uma régua, tá? E eu vou chegar numa fórmula relacionada a elas. Como é que eu vou fazer essa fórmula? Então, vou pegar a temperatura Kelvin menos inicial, depois final menos inicial. Vou estar retirando a parte tá aí decimal, tá? Vou trabalhar com a parte inteira, então vai ficar X Kelvin, porque a diferença é muito pouca, menos 233, então sempre temperatura menos a inicial sobre final menos inicial. 333 menos 233. Isso é igual, mesma coisa do outro lado. Note que está todo mundo aqui, ó, na mesma temperatura, né? Temperaturas relativas uma com a outra. Então, X Celsius menos a inicial que é 0 sobre final menos inicial. 100 menos 0 é igual temperatura Fahrenheit menos 32, né? Essa menos inicial. Depois final sobre final menos inicial. 212 menos 32. Continuando o raciocínio. X Kelvin menos 233. Esse cálculo aqui vai dar 100, né? 333 menos 273, 100. É igual X Celsius menos 0 a X Celsius. 100 menos 0 é 100. X Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32 é igual a 180. Bem, ainda não chegamos na fórmula. O que eu vou fazer? Eu sei que quando tem uma equação, então eu vou pegar uma folha aqui separada para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou fazer uma folha separada aqui, ó. Quando eu tenho uma equação, eu pego aqui, ó, uma igualdade, 3 é igual a 1 mais 2. Essa igualdade é verdadeira, porque 3 é igual a 1 mais 2, que dá 3. Quando eu pego e multiplico pelo mesmo valor, tanto do lado direito quanto do esquerdo da igualdade, por exemplo, eu quero multiplicar por 4. Então, eu tenho que multiplicar por 4 tudo isso, correto? Então vai ficar 4 vezes 3, 12, que é igual a 1 mais 2, 3, 3 vezes 4, 12. Se eu multiplicar por 5 vai dar o mesmo valor, por 6 vai dar o mesmo valor, isso quer dizer o quê? Que o número que eu multiplicar de um lado, se eu multiplicar do outro, eu não altero o resultado, continua dando a igualdade verdadeira.
ok? Então é isso que nós vamos fazer. O que eu vou fazer? Eu vou achar um número que dê para multiplicar todos, mas que ao mesmo tempo sirva para simplificar o denominador. Eu vou diminuir meu denominador. E como é que eu faço isso? Eu acho o MDC, que é o maior divisor comum. Então, eu vou fazer o maior divisor comum de 100 e de 180. Vou fatorar separado. Então, tá aqui, ó. 100, vou fatorar, 180 para me achar o MDC. Ok? Então, estou aqui no achar o MDC, que eu vou multiplicar por elas para poder simplificar. Quando eu fatoro, eu coloco aqui só números primos. Primeiro número que eu vejo é o 2, dá por 2 porque é par, vai dar 50. Dá por 2 ainda porque é par, que vai dar 25. Não dá por 2 porque é ímpar. Vou ver agora por 3. Para dividir por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. 2 mais 5 é 7, não divide por 3. Vou tentar o próximo primo, que é o 5. 25 dividir por 5? Sim, porque para dividir por 5 basta terminar em 0 ou 5. Que vai dar 5, vai dar 5, vai dar... Vamos lá para 180? Dá por 2. 90 dá por 2. 45 não dá mais por 2, vou ver por 3. 4 mais 5, 9. Dá para dividir por 3, vai dar 15. Dá por 3 porque 5 mais 1 é 6. E também na tábua 3 vezes 5 é 15, né? 5 não divide por 3, mas divide por 5. Como eu quero o MDC, por isso que eu fiz separado, eu vou ver o que tem igual. Tem 2. Tem 2 do outro lado? Tem de novo. Eu estou circulando para mim não repetir. 5 tem do outro lado? Opa, tem. Tem outro 5? Não. Então, os números que tem, então, tanto faz eu multiplicar um lado pelo outro que vai dar o mesmo valor. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Vai dar o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer agora? Então, nós vimos que deu 20. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 20. Então, multiplico por 20. E isso eu não vou estar alterando a minha igualdade. A minha igualdade continua sendo verdadeira. Mas me facilitou. Por quê? Porque eu vou poder simplificar. 0 corta com 0. Cada um na sua igualdade. Aqui, cada um na sua fração, né? 0 corta com 0. 2 e 10 simplifica por 2. 2 e 10 simplifica por 2. 2 e 18 simplifica por 2. Vamos simplificar? 2 dividido por 2 dá 1. Quando multiplicar 1 por esse binômio, vai continuar dando o próprio binômio, porque 1 vezes x Kelvin dá x Kelvin, menos 1 vezes 233, 233. Isto está sobre 10 dividido por 2, então agora eu estou dividindo por 2, lembra? Aqui deu 1 e aqui deu 5, né? Que é igual, mesmo valor, 20 dividido por 100, 2 e 10 divide por 2, então vai ficar 1 vezes x Celsius vai dar x Celsius, 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Então aqui ficou 1 e ficou 5. Que é igual, mesma coisa aqui, 2 e 18 simplifica por 2, aqui vai ficar 1, não é mais 2, e aqui não vai ser mais 18, vai ser 9. Então vai ficar 1 vezes esse binômio, a gente multiplica sempre assim, né? Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. 1 vezes x Fahrenheit é x Fahrenheit, menos 32 vezes 1, 32. Isso sobre 9. Então tá aí demonstrado a fórmula, né? Então eu vou pegar aqui a fórmula que estava antes para vocês verem, olha. É a mesma fórmula, ok? Então, demonstrei para vocês lá, ó. X Kelvin menos 273 sobre 5, olha ele aqui, ó. É igual a X Celsius sobre 5, olha ele aqui. No caso, é T, só a única diferença é que eu botei X. Que é igual a X Fahrenheit menos 32 sobre 9. Professor, eu vou ter que fazer isso? Não. Você simplesmente tem que decorar isso aqui. E como é que você vai utilizar? Fácil. Se ele está te dando temperatura Fahrenheit e quer saber Kelvin, então, ó, ele te dá Fahrenheit, quer saber Kelvin, tu vai substituir a Fahrenheit, tu vai achar Kelvin. Por essa equação do primeiro grau fracionária. Se ele te dá temperatura Celsius e quer saber Fahrenheit, tu vai fazer por essa fórmula. Então, você substitui e calcula outra. Então, você sempre vai ter duas variáveis. Uma ele vai estar te dando, tu substitui e com isso você calcula a outra, ok? Então, nós vamos dar continuidade. Iremos fazer uns exercícios sobre transformação, conversão de temperaturas. Tá? Eu vou estar disponibilizando isso para vocês. Eu vou estar explicando, vocês vão estar prestando atenção, depois vocês vão estar pegando e fazendo um por um. Então, eu vou estar explicando um exercício por um exercício, um por um. Número 1. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro de inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit.
A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Opa, então peraí. Se você já sabe fazer a conversão, olha, o que ela quer é Celsius, tá? E ela tem Fahrenheit. Então a gente vai utilizar isso, ó. Celsius é TC sobre 5, né? Temperatura de Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit que ela já te deu. Então, o que você quer descobrir, você bota sempre primeiro. E o valor que você vai substituir, você bota depois, que é Fahrenheit. E Fahrenheit é temperatura Fahrenheit menos 32, daquela forma que eu falei que não pode esquecer, sobre 9. E agora, que eu já tenho aqui estruturado a minha fórmula, eu vou substituir quem? O que ele me deu, que é a temperatura em Fahrenheit, e assim eu descubro a temperatura Celsius. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a 392 menos 32 da fórmula sobre 9. Simples agora. Eu não quero descobrir temperatura Celsius, é só pegar o que estava dividindo e passar para o outro lado o quê? Acertou, multiplicando. Então, temperatura Celsius vai ser igual a 5 vezes 392 menos 32, 2 menos 2 é 0, 9 menos 3 é 6 e 3 menos nada é 3, dividido por 9. Olha que detalhe. Quem é bom na matemática, em vez de sair multiplicando, como isso é uma fração, ele vai ver se dá para simplificar. E eu sei que 5 não simplifica com 9, mas eu vou observar se 360 simplifica com 9. E eu descubro que sim. Por quê? Para o número dividir por 9, a soma dos seus algarismos tem que dar um múltiplo de 9. 3 mais 6, 9. 9 mais 0, 9. Logo, esse número divide por 9. Eu já posso simplificar um com o outro. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 36 dividido por 9 é 4. Botei o zero do lado, 40. Então, a temperatura em Celsius vai ser 5 vezes 40, dividido por 1, que é 5 vezes 40. 5 vezes 40 é 200. Logo, a temperatura Celsius é 200 graus Celsius. Simples assim, uma molezinha e você vai se dar bem. Então, expliquei a primeira, vocês só estão prestando atenção para depois fazerem sozinho. Vamos para a segunda. Então, essa foi a nossa primeira, fizemos, vamos para a segunda. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em Kelvin é... Opa, o que você tem que se ligar? Ele quer saber Kelvin, mas ele te dá a temperatura em Celsius, que é 34 graus Celsius. Então, você vai botar a fórmula de Kelvin primeiro e igualar com a fórmula da temperatura de Celsius. Então, a fórmula da temperatura de Kelvin vai ficar temperatura de Kelvin menos 273, isso está sobre 5, lembra? Olha o que vai acontecer, é igual a temperatura de Celsius sobre 5. Professor, por que você botou a temperatura de Kelvin na frente? Porque é o que eu quero descobrir. Toda vez que o que você quiser descobrir, tu já bota na frente que você já acha diretamente. Agora vamos lá. Caiu numa equação fracionária. Só que nessa equação o denominador é igual, então eu posso abandonar o denominador. Logo a fração nova ficará 300 e... vai ficar temperatura de Kelvin menos 273 é igual a temperatura de Celsius. E quanto é a temperatura que ele falou? 34 graus. Vou substituir, então, a temperatura Celsius por 34. Equação do primeiro grau. Como é que se resolve? Variável de um lado, número do outro. A variável já está do lado que eu quero. Então, vai ficar a temperatura em Kelvin é igual a... número que está do lado certo permanece, é o 34. Menos 273 tem que passar para o outro lado, eu troco a operação. Que era menos, passa a ser mais. Vou somar. Temperatura em Kelvin é igual a 4 mais 3, 7. 3 mais 4, 10. Vai 1. 2 mais 1, né, que foi 3. Então, qual é a temperatura em Kelvin? 307. Só que na nossa fórmula, lembra que nós não botamos aí o vírgula 15? Eu vou até mostrar para vocês. Nós não botamos, mas nós sabemos que tem, né? Então, eu só vou incluir ela agora para poder dar o resultado correto. Olha aqui, olha. Kelvin,
273,15, 373,15. A gente só tinha retirado, mas nesse exercício, você repara que ele está no final, então a gente só vai incluir no final, porque a gente sabe que era 273,15, tá? Vírgula 15. Então o resultado vai dar 307,15. Resposta correta, a letra B, ok? Note que eu estou pegando um exercício mais feras para você ter condições de fazer Enem, prova para outros concursos. Por exemplo, no número 3, vou pegar uma folha aqui para a gente fazer o número 3. Eu peguei da ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tá? Então você vê que é bem forte aí o que eu estou pegando para vocês. Nós vamos fazer. Para medir a febre dos pacientes, olha, essa é bem interessante. Para medir a febre dos pacientes, o estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperatura. Nessa escala, os valores de 0 a 10 correspondem respectivamente a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Cara, olha, o que ele fez? A temperatura de mesmo valor numérico em ambas, então ele quer saber a temperatura de mesmo valor numérico. Tá? Então essa temperatura vai estar igual. Eu vou chamar de T. Tá? Essa temperatura tem que estar igual. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova escala. Simples assim, ó. Que nem a gente fez na outra. Eu vou colocar aqui, em vez de desenhar um termômetro, eu vou colocar aqui. A menor temperatura que ele falou era 0. E a maior era 10, né? Que eram os valores. E a temperatura em graus Celsius, para 0, equivale a 37 graus Celsius. Essa temperatura aqui é graus Celsius. Tá? E a maior, que é em relação à nota 10, equivale a 40 graus Celsius. Ok? O que você vai fazer? Aquilo que eu tinha explicado, eu não expliquei a vocês? Então, ó, mais uma vez, crio uma linha, sendo que ele quer saber quando as temperaturas vão ser iguais. Eu vou chamar de T, ambas. Tá? Ele quer saber quando essa temperatura vai ser igual. Olha o que eu vou fazer, então. Como é que se faz mesmo? T menos isso, menos a inicial sobre final menos inicial. Então vai ficar 10 menos 0. É igual, mesma coisa aqui. T menos 37, né? Sempre assim, menos inicial e agora final menos inicial. Sobre 40 menos 37. Vamos resolver isso. Bem tranquilo, parece ser complicado, mas não é. T sobre 10 é igual a T menos 37 sobre 40 menos 37. Vocês concordam que é 3. Como é que eu multiplico isso aqui? Em vez de tirar MMC, eu posso multiplicar isso em X, né? Cruz. Então vai ficar... O que é melhor? Multiplicar 3 vezes T? 3 vezes T vai dar 3T. E o outro 10 vezes T vai dar 10T. Não é melhor o maior primeiro? Então vou multiplicar o de baixo aqui primeiro, logo para ele ficar no lado certo. Então vou puxar aqui para cima. Então, isso eu vou puxar para cá, vou começar multiplicando por 10 porque é maior. Lembrando que o monômio, quando multiplica pelo binômio, multiplica por todo mundo. Então, 10 vezes T, vou puxar aqui para cima, ó, setinha aqui para cima. 10 vezes T, 10T. Menos 10 vezes 37, 370. Multiplicação por 10 é muito fácil, só botar o zero no final. E agora, 3 vezes T, 3T. O que é isso aqui? O aluno se pergunta, agora eu não sei. Pô, claro que sabe, meu aluno. Isso é uma equação do primeiro grau, variável de um lado, número do outro. Então, variável está do lado certo, 10T. Tem mais variável? Tem, ó, 3T. Está parecendo até um 37. Parece que é 37, né? Perdão, aqui é T, ok? Então, tem o nosso 3T. 3T, quando passar para cá, passou por cima do igual, troca a operação, acelera mais para ser menos. Então, ficou menos 3T é igual, número está do lado errado, não tem número do lado certo, não vou botar nada. Agora, do lado errado, passando para cá, o que era menos 370, passa a ser a mais 370. 10 menos 3, 7. 7T é igual a 370. Acabou? Não, porque eu quero saber o valor de T. E T é igual a 370. O que o 7 está fazendo com o T? Falou certo, quem disse que estava multiplicando. Quando eu passar ele para o outro lado, a gente não troca a operação? O inverso da multiplicação é a divisão. Agora eu vou dividir e vou descobrir a temperatura de T. Então, vou dividir aqui no cantinho. Tá conseguindo ver aí? Isso, tá. 370 dividido por 7. 3 não pode, porque é menor que 7. 37 vai dar 5 vezes 7. 35, 6 vezes 7, 42. Passou, então só pode ser 5. 5 vezes 7, 35 sobre o 2. Vai dar 20.
4 vezes 7, 28 passou. 3 vezes 7, 21 passou. Vai ser 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 20 dá 6. Aqui é como se tivesse zero, vírgula com vários zeros. Então, se eu botar o zero aqui, eu sou obrigado a botar a vírgula para cá, né? 60 dividido por 7 vai dar mais ou menos 7 vezes 7, 49. 8 vezes 7, 56. Passe 64, bota o zero. Vai dar 5 vezes 7, 35. 6 vezes 7, 42. Vai dar 5. 5 vezes 7, 35 para 40 dá 5. Bem, já está com duas casas decimais, de repente a gente já consegue achar a resposta. Se não conseguiu, a gente continua. 52,85. Eu pergunto a vocês. É aproximadamente, que está falando aqui, aproximadamente. 52,85 é aproximado a menos 28,5? Não, nada a ver. Menos 8,5? Não. 74,3? Não. 28,5? Não. 52,9? Sim. Agora, eu vou te explicar por que ele arredondou aqui para 9. Olha só. 2 aulas aqui já vai matar. Se eu botar o zero e continuar, olha o que vai acontecer. Quando a gente quer arredondar para uma casa, eu sempre olho o valor anterior. Se esse valor for maior que 5, eu arredondo aqui para 9. Se esse valor for menor que 4, eu permaneço 8. Ué, professor, mas o valor é 5, não é nem maior que 5, nem menor que 5. Quando isso acontecer, eu sou obrigado a ver qual é o próximo número. Então vamos ver. 7 vezes 7, 49. O próximo número vai ser 7. Esse número não é maior? Logo vai aumentar esse. Esse passa a ser 6. Se esse passou a ser 6, é maior que 5. Logo esse vai passar a ser 9. Aproximadamente, símbolo de aproximado é um tiozinho em cima, 52,9. Logo a resposta correta vai ser a letra A. Matamos a questão. Viu que interessante? Eu não sei se estava aparecendo. Então nós dividimos e quando a gente vai arredondar, vou dar outro exemplo qualquer aqui. Nós já terminamos o exercício. 3,72. Se eu for arredondar esse número para uma casa decimal, esse número vai ser 3,7. Por quê, professor? Porque 2, que é o número posterior, é menor que 5. Ah, beleza. Outro exemplo. 8,87. Beleza. Se eu fosse arredondar em uma casa decimal, que número ficaria? Isso, 9. Por quê? Porque o número que vem depois do 8 é o 7. 7 é maior que 5. Se é maior, arredonda. Se não for maior, permanece. É só isso. Professor, e quando for com 5? É aquele caso que aconteceu. 7,35554. Olha esse número aqui. Quero transformar numa casa decimal. Aí tu vai fazer o seguinte. 7,3. Aí vai ver. Quem é o próximo número? 5. Não adianta, tem que olhar o outro. Qual é o próximo número? 5. Não me adiantou ainda. 5. Opa, 4. É menor que 5. Então, esse 3 vai permanecer. Então, vai dar 7,3. Professor, então quer dizer que se aqui fosse 9, esse transformaria em 6, que transformaria esse em 6, transformaria esse 6. 6 é maior que 5, vai transformar o 3 em 4. Então, se aqui fosse 9, isso seria aproximadamente 7,4. Fechou, meus amores? Então vamos lá para o último exercício. Acabei explicando duas coisas em uma. Vamos lá, último exercício do ITA. Ó, outro exercício ITA. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui para nós fazermos. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Pô, olha só. Ele te deu 60 graus Celsius e quer saber a diferença em quê? Fahrenheit. Então ele quer saber Fahrenheit. Toda vez que for calcular, o que tu quer saber vem primeiro. Então tu vai na fórmula, tu sabe que é a temperatura de F de Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é da fórmula, que é igual Celsius é a temperatura de Celsius sobre 5. Agora eu vou substituir. Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual, quanto é a temperatura de Celsius? 60 sobre 5. Opa, já me ajudou. Eu poderia multiplicar isso cruzado, correto? Mas eu sei que dá para simplificar. Ó. Essa aqui é uma fração que dá para simplificar. Quanto é 60 dividido por 5? 12? Olha como vai me ajudar. Isso é bom saber matemática. A temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a 12. Ó. Dá para me simplificar. Uma fração. E a fração eu posso simplificar, né? No caso, deu para dividir direto. Como é que se faz isso? Multiplica cruzado. 9 multiplicou por 12. O que está debaixo do 12 é 1. Não vai alterar nada. Então vai continuar. Temperatura Fahrenheit menos 32 é igual a 12 vezes 9.
9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Então deu 108. Equação do primeiro grau, variável de um lado, número do outro. Temperatura Fahrenheit igual a 108. Menos 32 passou para o outro lado, mais 32. Logo, a temperatura Fahrenheit vai ser 108 mais 32, que dá 140, o quê? Graus Fahrenheit. Aí a gente vai procurar aqui e descobriu que é a letra E. Então isso aqui foi só uma explicação, ok? Eu vou estar jogando o mesmo exercício para vocês estarem fazendo, vocês já foram explicados, agora tentem fazer sozinho. E nós vamos terminar de explicar e corrigir calor, né? O que é o calor? Calor é energia térmica transferida entre corpos. Para isso acontecer, uma temperatura tem que estar mais elevada do que a outra, porque a transferência de calor sempre acontece do mais quente para o mais frio. E o que vai acontecendo? Ele vai cedendo a temperatura até que ambas as temperaturas se estabeleçam, elas ficam em equilíbrio térmico, fiquem iguais, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um material muito quente e eu coloco um material frio do lado, a partir do momento que eles entram em contato, o material quente vai transferindo energia para o que estava mais frio. E só vai parar de ceder quando os dois estiverem com a mesma temperatura. Um exemplo legal que eu queria dar para vocês, tem muita gente aí que morre, por exemplo, quando cai num mar muito gelado. O navio afundou, caiu no mar gelado. A pessoa vai morrer. Por quê? O que acontece? O corpo dela tem uma temperatura, o oceano tem uma temperatura bem mais fria, correto? Ela vai ficar cedendo energia para o oceano, para a água. Só que ela não vai conseguir equilibrar a temperatura porque a quantidade é muito grande. A temperatura sempre vai ser, por exemplo, se for de 0 graus, vai permanecer 0 graus. É muita água para você deixar as temperaturas iguais. Então o corpo só vai ficar cedendo, e a tendência é que o corpo vai diminuindo a temperatura dele até chegar a uma temperatura que o ser humano não aguente, vindo a morrer, ok? Então é isso que acontece, ele vai tentar equilibrar a temperatura, só que não tem energia suficiente para igualar a temperatura dele com a água do mar, então ele acaba diminuindo a temperatura de tanto ceder a energia, ok? Então é isso. Calor é a energia térmica transferida entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes, sendo, portanto, uma forma de energia. O calor sempre transita do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Bem, explicado isso, nós estaremos fazendo agora os exercícios propostos da aula anterior, ok? Então, para finalizar, vamos lá. Número 1, vocês vão estar só corrigindo aí, ok? O calor é definido como uma energia térmica que flui entre corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a temperatura dos corpos ser iguais? Não, absolutamente não. Isso está super errado. A temperatura dos corpos serem diferentes? Verdade. Isso mesmo. Mas vamos continuar a ver? Os corpos estarem muito quentes? Não. Os corpos estarem muito frios? Não. Então a resposta seria a resposta letra B. Vamos para 2? Assinale a alternativa que define a forma correta o que é temperatura. É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude da diferença de temperatura. Gente, isso é temperatura ou o que ele acabou de escrever foi calor? O que ele descreveu foi calor, então isso é falso. E ele quer saber o que é temperatura, por isso tem que ler com calma, tá? Então, temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas? Sim, isso é verdade. Quanto mais agitadas as partículas do corpo, menor será a tua temperatura? Opa, essa parte é falsa. Quanto mais a molécula for agitada, maior será a temperatura. Então isso é falso. Energia térmica em trânsito, muito completo. É uma forma de calor? Não. É uma grandeza associada ao grau de agitação de partículas que compõem o corpo? Sim. Quanto mais agitadas as partículas do corpo, maior será a temperatura? Sim. Então, resposta certa do 2, letra E. Número 3 é da AFA. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema? Não.
Estamos falando de calor, né? É uma forma de energia contida nos sistemas? É uma energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles? Sim. Isso é calor. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes? Falso. É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente? Não, nós sabemos. Se fala aqui do mais quente para o mais frio, estava correto. Mas ele falou do frio para o quente? Opa, totalmente errado. Então a resposta certa, C. Por fim, FUVEST, tá? Note que eu estou colocando para vocês, e não é número 7, é número 4, perdão. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Um aluminizado, A, e outro negro, N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora, sendo inicialmente as temperaturas iguais. É mais provável que ocorra o seguinte: ao fim de 1 hora não se pode dizer qual é a temperatura maior, as temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. Após 1 hora a temperatura de N é maior que a de A. De início, a temperatura de A decresce devido à reflexão e a de N aumenta. E as temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporação e depois cresce. Então, vamos lá. Vamos analisar de novo. Primeiro, ele está falando que é água. Cuidado que pode levar você a errar, é que fala que é aluminizado, né? O alumínio, normalmente, ele absorve, por ser metal, absorve mais calor. Só que é água. Os dois são águas. Então, eles estão falando de cores. Um é negro, outro é aluminizado. E o que acontece em relação ao calor da cor? É só lembrar da camisa. O que é melhor vestir no verão? Uma camisa branca ou uma camisa escura? Acertou você que diz que é uma camisa branca. Por quê? Porque a camisa branca, a luz bate nela e ela reflete, ela manda de volta para o espaço. Então o que você enxerga é a soma de todas as cores que formam a luz branca. A camisa escura é ruim porque a luz bate nela e ela absorve tudo. Lembra o buraco negro? Que não passa nenhuma luz por ela, ela absorve tudo, tá? Por isso que ela vai ficar mais quente. Então a resposta correta aqui seria a quantidade de água de cor negra ficar mais quente. Então é essa aqui. Após 1 hora a temperatura N é maior que A. Isso é com certeza, porque a cor aluminizado, ela vai estar aparecendo essa cor porque as outras cores foram refletidas e ela absorveu só essas, tá? Enquanto essa aqui já absorveu todas as cores, tornando ela mais quente. Então é isso, meus amores. Fique com Deus. Próxima aula, só exercícios de transformação a gente vai estar convertendo aí as temperaturas, tá bom? Um abraço, tamo junto.